Olá pessoal, essa é a Sandra. Este é o Moisés. E para quem não sabe, quem acompanha a nossa história, a gente está gravando aqui hoje da chácara da estalagem, onde nós estamos pioneirando, desenvolvendo esse ministério de acolhimento para pessoas com dificuldade, Líderes da igreja. líderes, pastores, missionários. Então nós estamos gravando daqui, certo? E então curta aí o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, faça pergunta e compartilhe os estudos, certo? E hoje nós vamos estar estudando a carta à igreja em Filadélfia, certo, Sandra? Sim, a última que nós vimos foi a igreja de Sardes e nós vimos que na linha profética ela é a igreja denominacional. E nós entendemos que naquela divisão de 4 e 3, ela então seria essa igreja que estaria nos finais dos tempos, né? E é interessante que nessa igreja fala de que poucos andarão com o Senhor de branco. Então, se ela é a igreja dos finais dos tempos, quer dizer que muitos dessa igreja irão para a grande tribulação. Porque lá no verso 4 diz: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, portanto são dignas disso. Então, quer dizer que o resto, se é dos finais dos tempos, o resto das pessoas irão para a grande tribulação. Dentro da visão escatológica pré, né? Isso. Pré-tribulação. Então, agora nós estamos em Apocalipse 3, verso 7, que é a carta à igreja em Filadélfia. O nome Filadélfia quer dizer cidade amistosa, outra tradução diz irmãos amorosos, então só esse nome, né, o significado do nome Filadélfia já nos diz alguma coisa, né? Ela era o portão para o platô central e alto da Ásia Menor, e a Filadélfia ela tinha um papel de promover a cultura grega para toda aquela região. Então ela era uma cidade com uma missão. Olha que interessante, gente. Então, a cidade tinha uma missão, assim como a igreja Filadélfia tem uma missão. Então ela sofreu muitas vezes alteração no nome dela, né? Foi chamada Catecalmene, que é terra queimada, porque é uma região vulcânica, né? Tinha muitos terremotos. Depois Tibérios colocou o nome de Nova Cesareia, Vespácio mudou para Flávia por causa da família dele, né? Só que interessante, esses nomes duravam pouco tempo, desapareciam e todo mundo voltava a chamar a cidade de Filadélfia. E hoje em dia essa cidade é conhecida como Alar-Shedu, que quer dizer cidade de Deus. Olha que interessante, isso em árabe, né? Jesus se dá o título de aquele que é santo, verdadeiro e que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha e fecha e ninguém abre. Para resumir esse vídeo, porque o estudo das igrejas ficaram muito longos, né? Nós não vamos entrar agora assim nesse ponto aqui, né? Desses nomes, desse título que Jesus se dá de santo, de verdadeiro e chave de Davi, que abre e ninguém fecha e fecha e ninguém abre. Essa igreja, ela recebe elogios e nenhuma reprovação. Então o elogio ele diz: conheço as tuas obras e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. E isso é muito interessante, essa porta aberta. Primeiro porque assim, no mundo de missões, né, não existe portas fechadas. O Senhor sempre tem um jeito de evangelizar o mundo, né? Então não tem portas fechadas. É o Senhor que está diante da igreja dele evangelizando o mundo todo. Então, quando fecha um lugar aqui, é porque tem oportunidade em outro lugar para estar evangelizando e anunciando o evangelho, né? E também a outra coisa, porque a gente viu lá que João fala, né? Eis que eu olhei no céu e vi uma porta aberta, e a gente entende que 4, né? ali é como se fosse o arrebatamento, né? Então ele diz assim: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eita glória! E que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então isso aqui é muito poderoso. Quer dizer, não tem muita força, contudo, guardou a palavra do Senhor. Então, somos nós nos finais dos tempos? Guardemos a palavra do Senhor, né? Verso 10 diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Olha que interessante o que Jesus está falando aqui. Esse te guardarei da hora da tentação, do grego tom peirasmon, que eu não sei pronunciar muito bem isso aqui, né? Que quer dizer hora da prova, do teste, da tentação, da tribulação, tá certo? E muita gente
gente diz assim, mas aqui está dizendo que eu vou te guardar da hora da tribulação, da tentação que virá sobre o mundo todo, mas não quer dizer que vai tirar do mundo, da tribulação. Não é o arrebatamento. A pessoa vai estar aqui sofrendo tribulação. Só que é difícil porque da hora, né? No grego tem um ek, e o k, né? Assim, ek, que dá a ideia de para fora, removido. Então te guardarei, te removendo, te tirando dessa situação. Fica muito difícil aqui não entender de outra maneira. Então é como o Senhor estivesse dizendo assim, olha, porque você guardou a minha paciência, também eu te livrarei, te guardarei, tirando você da hora da tentação, da provação que virá sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Outra questão que se levanta mas aqui está falando daquele tempo da tribulação? Bom, é uma tribulação, uma tentação que virá sobre todo o mundo, sobre todos os que habitam na terra. Só tem um momento que a gente sabe que vai acontecer isso, e é na grande tribulação, porque é o derramar da fúria de Deus. Né? E se não for no sentido de retirar, de remover a gente, fica contraditório, porque todo mundo, habitantes da terra, como que Deus vai nos guardar? O que ele vai fazer com a gente para proteger a gente de uma tribulação em todo mundo? Entendeu? Faz sentido. Nós vamos ser atingidos de algum nível, de alguma forma. Então, esse texto, para mim, na minha interpretação... Esse guardar tem que ser tirado mesmo, entendeu? É verdade. E até assim, a ideia do dilúvio eu gosto muito, porque muita gente diz assim, que Noé foi guardado, né? Mas Noé foi guardado dentro da arca, e essa arca, na simbologia para nós, né? Na figura, ela representa Jesus. Então, nós estaremos guardados em Jesus, e Jesus está lá com o Pai, né? Bom, isso é outra coisa. Preocupações com essa igreja? Nenhuma. É interessante, gente, olha a igreja de Esmirna, que ela é, no tempo profético, ela é a igreja perseguida. Ela também não tem nenhuma exortação, nada ruim que Deus tem para falar para a igreja. Então, lá no passado foi a igreja perseguida, e aqui nos finais dos tempos é a igreja de Filadélfia. Deus não tem nada de ruim, o Senhor não tem nada de ruim para falar dessa igreja. Muito lindo. Aí o Senhor fala, eis que venho sem demora. Já está anunciando aqui o tempo, né? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Agora presta atenção, porque está mencionando coroa aqui. Lembra lá na igreja de Esmirna, a perseguida? Diz assim, dar-te-ei a coroa da vida. Futuro. Então, lá no passado, para a igreja perseguida de Esmirna, o Senhor diz, eu te darei uma coroa. Mas para essa igreja aqui dos finais dos tempos, ele está dizendo, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Isso quer dizer que a pessoa já tem a coroa. Essa igreja já tem a coroa. Senão, não teria como guardar para ninguém tomar. Né? Interessante isso aqui, ó. Então, somente essas duas igrejas é que não tem nada de contrário para ser dito delas, de ruim, né? E a promessa, e farei uma coluna no templo do meu Deus, e coluna é muito importante para essa igreja, porque era um lugar onde ela estava de muitos terremotos, né? E coluna significa forte, né, para aquela região. Coluna é algo sólido que deixa firme, né? E também é interessante porque fala assim, escreverei o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, e é muito significativo, porque lembra que era uma igreja que mudava muito de nome? Então o Senhor está dizendo aqui que vai dar um nome para essa igreja, um nome novo, né? E no verso 12 diz assim, escreverei o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. 4 vezes o Senhor fala, meu Deus, nessa passagem. Olha que interessante. Há um único lugar nas Escrituras onde Jesus menciona meu Deus e não fala meu Pai, o Pai. Foi quando ele clamou lá na cruz. Então, o único lugar onde ele não falou Pai foi quando ele estava no nosso lugar. Ele disse, Deus, meu, por que me desamparaste? Lembra? Então, meu novo nome, porque Jesus fala que você vai ter meu novo nome também, está mencionado em Apocalipse 14:1, 19:12:13, 22:4, enfim. E a carta termina com, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, como ele sempre fala. Então, a aplicação aqui para todas as igrejas é um foco em missões. Nós somos uma igreja dos finais dos tempos
e que temos que ter foco em missões, em terminar a grande comissão que o Senhor nos deu, né? E voltando ao que nós falávamos antes sobre portas abertas, lá em 1 Coríntios 16, 8 e 9 diz: Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque uma grande porta eficaz se me abriu e há muitos adversários. Então é interessante que nas Filipinas não tem muito emprego para o povo, né? Então o povo está saindo de lá para arrumar emprego na Arábia Saudita. Eles dizem que são cerca de 900 mil cristãos que saem em busca de emprego. E esses cristãos são testemunhas na Arábia Saudita. Olha o que o Senhor faz, né? Então não tem portas fechadas para o nosso Deus. Deus põe uma pressão nas Filipinas para alcançar a Arábia Saudita. Então tem muitos exemplos assim na Bíblia, né? Na Índia, o missionário lá trabalhou 24 anos fortalecendo 13 mil pastores indianos, né? Da região lá. Depois ele saiu e esses pastores começaram a abrir 16 igrejas por dia. 4 milhões de pessoas no ano passado se converteram na Índia. Esse é o nosso Deus, não tem portas fechadas. As portas estão abertas no mundo todo para uma igreja que é missionária. Aplicação pessoal, nós temos que manter a lealdade no nome de Jesus. Nesses finais de tempo, né, quando o mundo está virado, está tudo de ponta cabeça, os conceitos todos errados. Então, nós somos embaixadores do reino do Senhor. Não se envergonhe do nome do Senhor. Mantenha-se firme nos princípios. Então, se nós tomamos o nome do rei, temos que representá-lo bem. Nós somos a igreja do final dos tempos. Ao que vencer, coluna no templo, nome do Deus, nome da cidade, um novo nome, gente. Olha as promessas. E, então, na linha profética, essa é a igreja dos finais dos tempos, chamada igreja missionária. Tá certo? Nós temos nos finais dos tempos a igreja denominacional e agora a igreja missionária. E no próximo vídeo nós vamos falar da última igreja, que é a igreja de Laodiceia. E só pensando assim na igreja aqui de... Até esqueci o nome. Filadélfia, que é uma igreja missionária, né? Hoje a gente tem percebido o mover de Deus em vários países do Oriente Médio, na Ásia, na África, mas a gente tem visto uma resistência aqui no Ocidente, Europa, Estados Unidos, né? América Latina aqui, para você falar de Jesus tem se tornado muito difícil, né? E até mesmo hoje a gente tem que fazer missões dentro da nossa igreja, porque nós temos pessoas que estão perdidas dentro da nossa igreja, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Nosso alvo, obviamente, são os povos não alcançados, são aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, que alguns estudos dizem que é por volta de 2.000 línguas que não tem a Bíblia na sua própria... A Bíblia na sua própria língua? Sua própria língua, né? Mas hoje nós temos que fazer missões dentro das nossas igrejas, dentro da nossa família. Agora também é assim, né, Moisés? Essa é a nossa função como cristãos. Evangelizar e ser testemunha onde for possível. Exato. Entendeu? Mas focando aqueles lugares, né? Priorizando aqueles lugares que nunca ouviram. Né? Porque quando você pensa no Ocidente, você tem na televisão, você tem Bíblia em tudo quanto é língua, você tem Bíblia em tudo quanto é formato, por preço super barato, às vezes até de graça, né? Tá mais que alcançável. Sim, entendeu? Então assim, as pessoas têm acesso. Então nós temos que realmente prestar muita atenção nos lugares que não tem muito acesso, são os lugares mais difíceis, né? Mas o Senhor está conosco, não tem porta fechada, vamos alcançar o restinho que falta, vamos trabalhar até o último momento como servo fiel, para quando o Senhor voltar nos encontrar trabalhando. Até o nosso próximo vídeo, pessoal. Deus abençoe.